Olá, pessoal. Vamos a mais uma videoaula. Vamos continuar falando de derivadas. E nesta videoaula nós queremos encontrar a derivada de funções do tipo y igual a f de x elevado a g de x. Ou seja, quando nós tivermos uma potência entre duas funções. Por exemplo, como derivar uma função do tipo y igual a π elevado a x mais x elevado a π, por exemplo. Ou como derivar uma função do tipo y igual a seno de x, que está elevado a x, que está elevado a 3. Então, nesta videoaula, nós vamos ver como derivar funções desse tipo. Então, aqui nós temos a nossa função f de x elevado a g de x. O que nós vamos fazer é tentar melhorar essa expressão a fim de encontrar outra expressão fácil de derivar. Então, o que eu vou fazer aqui é aplicar o ln aos dois membros dessa equação. Então, eu vou ter ln de y vai ser igual ao ln de f de x elevado a g de x. E a partir daqui, eu vou utilizar uma propriedade dos logaritmos. Qual é a propriedade? A propriedade que se eu tenho o log de b elevado a c na base a, então esse c é como se ele caísse multiplicando aqui na frente. Então, eu vou ter c que multiplica ln de b na base a. Então, c é o expoente que cai. E aqui, o nosso expoente é a g de x. Então, a g de x vai cair multiplicando. Então, nós vamos ficar aqui, o ln de y vai ser igual a g de x, que vem multiplicando na frente, vezes o ln da f de x. E a partir daqui nós vamos utilizar a definição de logaritmo. Qual é a definição de logaritmo? A definição é que o log de p na base a é igual a c, se somente se a elevado a c for igual a b. Então, essa é a definição de logaritmo. Então, b é igual a elevado a c. E a gente já sabe que a base do ln é o e, é o número neperiano. Então, nós vamos ter e elevado a toda essa expressão sendo igual a y. Então, essa vai ser a nossa definição aqui aplicada, definição de logaritmo. Então, nós vamos ficar com y é igual a e elevado a g de x, que multiplica ln da f de x. Então, essa vai ser a nossa aplicação aqui da definição de logaritmo. Mas quem é a minha função y? A minha função y é f de x elevado a g de x. Então, eu vou ter aqui f de x elevado a g de x. E eu quero derivar essa função. Então, derivar essa função é a mesma coisa que derivar essa outra função. E essa função é muito simples de ser derivável. Já que, como eu tenho aqui o e, derivar uma função que envolve o e é muito simples. Vai ser a própria função e elevado a g de x, que multiplica ln da f de x, ou seja, a mesma função, vezes a derivada do expoente. O expoente é g de x, que multiplica ln da f de x. Então, nós vamos ter essa derivada. Então, se eu quero derivar uma função que envolva potência de duas funções, f de x e g de x, se eu quero derivar essa função, eu vou ter e elevado a g de x que multiplica ln de f de x, que multiplica a derivada desse próprio expoente. Mas nós podemos melhorar
esta expressão. Observe que e elevado a g de x, que multiplica ln de x, é essa mesma expressão. E essa expressão é igual a y. Mas quem é y? Y é a nossa função g de x elevado, f de x elevado a g de x. Então, nós vamos melhorar que a nossa derivada de f de x elevado a g de x, a nossa derivada, vai ser igual. Bom, substituindo esse termo por f de x elevado a g de x, já que essa expressão, está aqui ela é igual a y. Mas quem é y? Y é f de x elevado a g de x. Então, g de x, nós vamos substituir aqui no lugar dessa expressão. Então, vezes a derivada de g de x que multiplica o ln da f de x. Então, nós vamos ter essa derivada. Então, de forma geral, eu quero derivar uma função do tipo f de x elevado a g de x. Então, a derivada vai ser a própria função que multiplica a derivada de g de x, o expoente, vezes o ln da f de x, ou seja, a base. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente fixar esta ideia. Então, encontre a derivada da função y igual a x elevado a x. Então, aqui eu tenho x na base e x no expoente. Então, a minha f de x, que é a base, é igual a x, e a g de x é o expoente, que também é x. Então, nós vamos aplicar aquela formulazinha que encontramos no final ali, que a derivada de y elevado a x. Então, eu tenho que a derivada vai ser igual à própria função. Quem é a função? X elevado a x, que multiplica a derivada da g de x, que é o nosso x, vezes o ln da f de x. A f de x é x. Então, nós vamos ter esta derivada. Então, a derivada da nossa função y vai ser igual a x elevado a x, que multiplica. Aqui nós vamos utilizar a regra do produto. Então, nós vamos ficar, a derivada da primeira função é 1, vezes a segunda função, ln de x, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. A derivada de ln de x é 1 sobre x. E aqui y', que é a nossa derivada, vai ser igual a x elevado a x, que multiplica 1 vezes ln, vai ser ln de x, mais x dividido por x vai dar 1. Então, aqui a gente vai ficar com 1. Então, essa expressão é a derivada da função x elevado a x. Mas, e se a gente não decorar esse passo? Se a gente não decorar que a derivada da função x elevado a x vai ser a própria função x elevado a x, que multiplica a derivada da base, que é o x, vezes de x, que é o expoente, vezes o ln da base, que é o próprio x. Bom, se a gente não decorar, então basta a gente fazer aqueles passos novamente que a gente fez anteriormente, no começo do vídeo. Então, eu posso fazer aqui também, rapidamente, é escrever que y é igual a e elevado ao ln de x elevado a x. Por que que x elevado a x é igual a essa expressão? Porque aqui eu apliquei uma propriedade dos logaritmos. Se eu tenho o log a elevado ao log de b, a elevado ao log de b na base a, e esse b ainda está elevado a c, é como se esse log de a cancelasse com esse a, e a gente ficaria com b elevado a c.
Então aqui, como o ln, a base é o próprio e, então é como se o ln cancelasse com esse e a gente ficaria com x elevado a x. Aí a partir daqui é muito simples a gente derivar. Y', na verdade a gente pode melhorar aqui essa expressão, o x cai multiplicando ali, então nós ficaríamos com x e elevado a x, que multiplica ln de x. Então agora nós podemos derivar tranquilamente. Então a derivada dessa função é a própria função x elevado ao x vezes ln de x, que multiplica a derivada do expoente. A derivada do expoente é x, que multiplica ln de x. E se a gente for voltando os passos, a gente sabe que e elevado a x, que multiplica ln de x, é igual a essa expressão, e essa expressão, o ln cancela com o e, é igual a x elevado a x. E aqui a gente substituiria por x elevado a x, que estaria multiplicando aquela derivada. Então, essa seria a derivada da função. E observe que essa expressão é a mesma que nós usamos quando aplicamos diretamente aquela relaçãozinha que encontramos anteriormente na função genérica f de x elevado a g de x. Então, vamos ao nosso próximo exemplo. Seja a maior que zero e a diferente de 1, mostre que para todo x, a derivada de a elevado a x é igual a elevado a x, que multiplica ln de a. Então, vamos lá. A nossa função é a elevado a x. Y igual a elevado a x. A nossa f de x, que é a base, é o a. Então, vai ser a função constante a. E a g de x é o expoente, ou seja, é o x. Então, nós vamos aplicar diretamente naquela relaçãozinha que nós encontramos, que a derivada de a elevado a x vai ser igual à própria função, que multiplica a derivada do expoente, que é a g de x, e g de x é igual a x, vezes o ln da base. A base é o a, ou seja, a f de x, vezes o ln de a. Então, nós temos esta derivada. Então, a derivada de a elevado a x vai ser igual a elevado a x, que multiplica. Como o ln de a é uma constante, então a derivada de uma constante vezes x é a própria constante, ln de a. É como se eu tivesse a derivada de 7x. Então, como 7 é uma constante e aqui eu tenho somente o x, a derivada disso é somente 7. Então, se eu quero derivar essa função, então a derivada é somente 7. É o que aconteceu aqui, a derivada é somente o ln de a. Então, está aqui. É o que nós queríamos mostrar, que a derivada de a elevado a x vai ser a própria função vezes o ln de a. Por exemplo, se eu tenho a função y igual a 3 elevado a x, 3 elevado a x, então a derivada vai ser a própria função, 3 elevado a x, e multiplica o ln da base. Ó. Veja que o a é a base. Então, a nossa base ali é 3, então essa vai ser a nossa derivada, que a derivada de 3 elevado a x é a própria função vezes o ln de 3. Bom, e se eu quero derivar a função y igual a e elevado a x? O e é uma constante. Então, a nossa derivada vai ser a própria função e elevado a x, que multiplica o ln da base. Quem é a base? A base é o e. Então, a nossa derivada vai ser e elevado a x, que multiplica. A gente já sabe que o ln ele tem por base o e. E aqui eu tenho o ln de e, a base de e. Então, a gente já sabe que isso daqui vai ser igual a 1. Então, vai ser multiplicado por 1. Então, a nossa derivada vai ser simplesmente e elevado a x. Então, a derivada de e elevado a x é a própria função
e elevado a x. Então vamos a mais um exemplo. Vamos encontrar a derivada da função x que está elevado ao seno de 3x. Então nós vamos identificar que a f de x é igual a x, que é a base, e a g de x é o expoente. Isso vai ser igual ao seno de 3x. Então, vou aplicar diretamente naquela relação que encontramos lá no começo do vídeo, que se eu quero derivar uma função f de x elevado a g de x, vamos relembrar aqui, se eu quero derivar essa função, vai ser a própria função que multiplica a derivada do expoente, que é o g de x, vezes o ln da base, que é a f de x. Então, vezes essa derivada aqui. Bom, então vamos aplicar essa relação que nós descobrimos lá no começo do vídeo. Então, a derivada de y', nós vamos ter que vai ser a própria função x elevado ao seno de 3x, que multiplica a derivada do expoente, que é o seno de 3x, vezes o ln da base, o ln da f de x, vezes o ln da f de x. A f de x é x, então vai ser o ln de x. Então, vezes essa derivada. Então, nós vamos ficar y' vai ser igual a x elevado ao seno de 3x, que multiplica. Aqui nós vamos aplicar a regra do produto. Aqui nós vamos fazer a derivada de seno de 3x, que é a primeira função. E aqui nós temos uma função composta. Nós temos uma função 3x e a função seno de 3x. Então, nós vamos aplicar a regra da cadeia. Nós vamos derivar a função interna, que é 3x. A derivada de 3x é 3, que multiplica a derivada da função externa. A função externa é seno de 3x. E a derivada do seno é o cosseno. Então, nós vamos ficar com o cosseno de 3x. Vezes a segunda função, ln de x, mais a primeira função, seno de 3x, vezes a derivada da segunda função. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, o que nós podemos aqui é tentar melhorar um pouco essa expressão. Então, a nossa derivada vai ser x elevado ao seno de 3x, que multiplica 3 cosseno de 3x vezes ln de x mais seno de 3x, que multiplica x elevado a menos 1. 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Então, essa expressão vai ser a derivada da função x elevado ao seno de 3x. Então, vamos ao nosso próximo exemplo. Então, seja n uma constante real qualquer, então mostre que para todo x maior que zero, a derivada de x elevado a n vai ser igual a n, que multiplica x elevado a n menos 1. É aquela regrazinha que nós gostamos de usar para achar a função de x elevado a 6, por exemplo. A derivada disso é que o 6 cai multiplicando e no expoente nós vamos subtrair uma unidade. Então, essa expressão genérica é o que nós usamos para achar essa derivada. Então, vamos encontrar essa derivada. Então, a f de x, que é a base, quem é a base? É x. E a g de x, que é o expoente é n. Então, g de x é igual a n. Então, nós vamos aplicar naquela relação direta que nós encontramos, que a derivada de x elevado a n
vai ser igual à própria função x elevado a n, que multiplica a derivada da g de x, a g de x é n, vezes o ln da base, ou seja, o ln da f de x. A f de x é x, então vai ser ln de x, então vezes esta derivada. Então, a derivada de x elevado a n vai ser igual a x elevado a n, que multiplica. Aqui nós podemos aplicar a regra do produto. A derivada de n, como n é uma constante, vai ser zero, vezes a segunda função, mais a primeira função, que é n, vezes a derivada da segunda. A derivada de ln de x é 1 sobre x. E aqui, 0 vezes ln vai dar zero. Então, a derivada de x elevado a n vai ser igual a x elevado a n, que multiplica. Esse termo aqui já cancelou, então a gente vai ficar somente com esse segundo termo. Então, aqui vai ser vezes x elevado a n vezes n, e esse 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Então, nós vamos ficar que a derivada de x elevado a n vai ser igual a n, que multiplica. Bom, veja que aqui eu tenho x elevado a n e x elevado a menos 1. É a mesma base, a base aqui é x. Então, pelo nosso conhecimento em potenciação, nós já sabemos que isso vai ficar x elevado a n menos 1. Então, como nós queríamos mostrar que a derivada de x elevado a n vai ser n que multiplica x elevado a n menos 1, que é a aplicação desse exemplo que nós encontramos aqui anteriormente. Então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, do nosso conteúdo de hoje, não se esqueça de deixar um curtir no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Então até a próxima.